Ó, tô cortando aqui então a cebola em 4. Vou colocar numa panela lá do outro lado, que é onde a gente vai preparar esse caldo, tá? Então, ó, coloquei a cebola aqui inicialmente. Vou cobrir com água. Não vou desenvolver nenhum douradinho na cebola. Eu quero que ela entre em contato diretamente com a água e passe simplesmente o sabor, o suco dela para a água, sem passar coloração. Por isso, eu não vou grelhar, eu vou refogar essa cebola, tá? A cenoura também vou picar aqui em anéis grosseiros. Joga aqui também. Isso aqui também, gente, é uma maneira excelente de reaproveitamento em casa. Imagina você tá com aquela cenourinha já tá surrada dentro da geladeira, ou você tá com aquela cebolinha já surrada, com aqueles vegetais surrados. Então a gente utiliza para fazer sempre esses caldos. E os caldos podem ser armazenados tanto na geladeira quanto também no congelador. Então fica a critério de vocês. Já deixar ele congeladinho ali, perfeito para utilizar na hora de uma finalização de uma carne ou de arroz, o que você quiser fazer. Importante dizer que esse caldo aqui, ele serve para qualquer preparação que você fosse colocar a água, qualquer. Até mesmo o arroz branquinho, soltinho, que vocês conhecem em casa. Testem fazer com esse caldo para ver se o arroz ainda não vai ficar mais saboroso, mais gostoso. É verdade, gente, fica muito bom. Agora é o seguinte, ó, coloquei tudo aqui dentro. A proporção é o seguinte, 50% de cebola para 25% de cenoura, 25% de salsão. A cebola, ela vai ter mais sabor na composição do seu caldo, tá bom? E daqui você vai fazer o quê? Vai levantar a fervura desse caldo, vai deixar levantar a ebulição e nesse momento que levantou a fervura, você vai baixar bem o fogo e vai deixar ali cozinhando por 30 minutinhos a fogo bem baixinho, 30 minutos. Depois você vai coar esse caldo e, né, vai ter essa água com essa coloração que vocês estão vendo aqui na minha mão. Ela já é mais amarelada, tá vendo? Ela fica um pouco turva. Essa água aqui está extremamente saborosa e com ela que nós vamos iniciar o cozimento da nossa fraldinha. Essa fraldinha ela não vai ser assada, ela vai ser cozida para se manter molhada e suculenta o tempo inteiro. Falando em fraldinha, eu tenho a fraldinha aqui, que já está limpinha, né? Ela já está fatiada. Para quem não conhece a fraldinha, ela tem essa textura como carne, você vê que ela praticamente desfia já quando crua. Então vou colocar aqui 2 fraldinhas na minha tábua e vou temperar com sal. Abro bem a manta. Algumas fraldinhas elas vêm com uma capa de gordura. Você pode utilizar essa capa de gordura caso você queira para fazer o cozimento da fraldinha também, não precisa retirar. Desde que você frite bem essa capa de gordura antes de levar para a panela para cozinhar, tá? Então, ó, joguei o sal, vou colocar também pimenta do reino. Sempre moído na hora a pimenta do reino, para passar bastante sabor. Lembrando que a gente vai grelhar essa fraldinha agora para desenvolver todos os sabores. Então, nesse momento que ela entrar em contato com a frigideira para dar uma dourada, grande parte do sal e da pimenta do reino vai ficar lá na frigideira. Então aqui você pode passar, botar bastante sal e bastante pimenta do reino, porque afinal de contas não vai tudo para a panela, tá? Então eu já tenho aqui uma frigideira pré-aquecida. Vou colocar azeite no fundo. Ó, já deu uma aquecida no azeite e vou colocar aqui agora as fraldinhas para grelhar. Um pedaço. Por isso que é bom ter um azeitezinho embaixo, tá? Para que ela não grude. Se você tiver uma frigideira antiaderente, melhor. Caso você não tenha, coloque ela assim mesmo, ó. Joia. Então, ó, vamos dar uma leve dourada, uma leve fritada nessa fraldinha aqui agora. Ó, o que eu tenho aqui? Já uma panela bem quente, que eu vou trazer essa fraldinha agora lá para dentro. E para isso, vou colocar um pouquinho mais de azeite embaixo. Ó, e vou trazer a fraldinha para cá. Vou acomodá-la aqui, ó. Joia. Ok. Fraldinha bem acomodada. Nessa panela aqui, que eu puxei a fraldinha na frigideira, deixa eu mostrar o fundo dela para vocês. Olha só, ela fica toda caramelizada, toda perfeita, né? Então eu vou utilizar essa caramelização do fundo da minha frigideira aqui agora, né? Que eu tava fritando a fraldinha. Eu vou utilizar essa caramelização do fundo da frigideira para a gente poder fazer
a selada dos vegetais, no caso. A gente tem aqui, ó, você viu que, olha como é que tá escurinho. Aqui tem pimenta do reino, aqui tem sal, aqui tem o gosto da carne. Então aqui eu vou jogar a cebola, eu vou jogar a cenoura e o salsão. Estão picados grosseiramente também. São os mesmos 3 ingredientes que eu utilizei para poder fazer o caldo de legumes. Então vai tudo conversar aqui. São todos ingredientes que se combinam e que se conversam, tá? E com esses ingredientes agora, eu vou tirar e vou puxar o fundo da frigideira para tirar todo o sabor e agregar aqui a cozimento da fraldinha, tá? Ó, joia, tá vendo que foi soltando todo o fundo, o caldo ele fica bem escurinho já imediatamente, tá? Então, ó, beleza. Tirei todo o fundo, vou trazer isso aqui para cima da fraldinha. Panela bem quente, como eu disse. Agora eu vou terminar de grelhar bem todos os ingredientes aqui. Então, nesse momento, eu vou ali temperar com páprica. Você pode utilizar tanto a páprica defumada quanto a páprica doce ou a picante. Pode escolher a que você quiser. Então, ó, coloquei páprica aqui para dar uma bela de uma coloração e sabor também. Vou colocar o extrato de tomate. O extrato de tomate agora, cozinha francesa, chama ele de pinçage, né? Que é o quê? Você pega o tomate, reduz e ele chega a ponto de ficar cremoso desse jeito. Ele está extremamente concentrado aqui e dessa maneira que a gente vai dar mais sabor para o molho, tá? Então vamos colocar aqui 2 colheres bem cheias de extrato de tomate e vamos continuar misturando. Ó, olha lá. Vem aqui, ó, traz o extrato de tomate para baixo e você vem esfregando a carne por cima. Carne que tá suculenta, tá douradinha, né? E aqui a quantidade de sal agora da carne já não está tão alta, uma vez que a gente entrou com cebola, cenoura, o extrato de tomate. Então sugiro que você ajuste agora um pouco a quantidade de sal. Dá uma bela de uma ajustada. E ajuste também agora a quantidade de pimenta do reino. Isso antes de entrar com os líquidos. Ó, joia. Agora todo esse sal e toda a pimenta do reino que nós colocamos aqui, eles vão ficar até o final do cozimento. Não precisa colocar a quantidade de sal e pimenta do reino já exata nesse momento, porque você vai ter um ponto final lá, que é quando a carne já estiver bem cozida e desfiando, que você ainda vai ter mais uma chance de ajustar o sal e a pimenta. Então nesse momento sempre um pouquinho menos para que quanto mais a carne cozinha, mais o sal apura. Muito cuidado cozidos em assados, porque o sal ele sempre apura, tá? Então sempre sal a menos no início e deixa para ajustar mais no final. Vou colocar aqui tomate pelado agora. Ó, entra com tomate pelado. O tomate pelado é um tomate que ele é o tipo italiano, né? Você vê pelo formato dele e ele está sem a pele nesse momento. Então facilita bastante na hora dele virar molho, dele dissolver, não vai ficar aqueles pedacinhos de pele. Então ele é perfeito para assados, para cozidos e para molhos, tá? Eu vou colocar o vinho tinto seco, fuja do vinho tinto adocicado. E vou colocar também aqui molho inglês, tá? Pode jogar aqui agora, ó, e deixar aqui fazer parte desse molho. Só vem aqui agora, ó, dando uma bela de uma mexida aqui. Ó, que incrível. Pode vir com a tampa, Gu. E ó, e daqui a gente vai deixar cozinhando por aproximadamente 1 horinha, tampadinho, tá? Entre tampado, para sair um pouquinho do vapor, mas nem tanto. Fogo agora tem que estar mais baixo, não pode estar em ebulição muito forte, não pode estar aquele fogo muito intenso, porque senão o seu caldo vai todo embora e a sua fraldinha não vai ficar macia a tempo. Então você tem que baixar esse fogo para evaporar menos, a tampa já vai ajudar também a prender um pouco do vapor lá dentro. E daí você vai ter a sua fraldinha no final, nesse esquema aqui, ó. Você viu que ela estava aqui tampadinha, o molho ainda existente lá embaixo, não ressecou inteiro, a cenoura já foi toda embora, né? Ela desmancha, o salsão. E ó, olha a sua fraldinha como é que vai ficar. Vou tirar ela daqui, só para você entender o drama que fica essa fraldinha. Ó, trazer ela aqui para a tábua.
e mostrar que a bicha fica desmanchando. E além de desmanchando, ela fica muito suculenta, ela foi cozida no molho. Então, ó, eu vou aqui, não vou nem pegar a faca, vou fazer na mão mesmo aqui, ó. Olha só como é que ela fica, olha, soltando. Muito macia, muito suculenta, ela já tá cozidinha no meio, né? Ela tem o douradinho que eu falei que a gente desenvolveu lá no início, então ela desmancha desse jeito. Aqui agora é o que? Deixar ela esfriar só um pouquinho, tá? A gente coloca ela num recipiente, deixa ela esfriar só um pouquinho pra gente fazer a parte de desfiá-la, né? Pra gente desfiá-la logo na sequência. E daí você vem, claro, vem abrindo aqui a sua massa folhada. E ó, o que nós temos aqui? Uma massa que é extremamente amanteigada, tá? É uma massa que já vem pronta. E essa mesma massa aqui nós vamos utilizar para cobrir o fundo da nossa forma. Ó, eu tenho uma forma aqui de fundo antiaderente. Que tá vendo que ela é toda caneladinha, ó? Uma forma canelada de fundo antiaderente. Então você vai pegar essa massa aqui e vai cobrir o fundo da forma. Até aí já fiz isso muitas vezes aqui na Band para vocês, então não há segredo nenhum. Então você cobriu bem o fundo da forma e, repetindo, você precisa retirar o ar das laterais. Então se certifique de que ela sempre esteja grudada bem aqui nessas laterais. Para isso você dá uma levantadinha aqui na parte de cima e ó, uma pressionada muito leve nas laterais para não deixar nenhum ar ali e ela não quebre depois na hora da gente cortar, depois de assada, tá? Então, ó, tá bem lisinha, tá perfeita. A parte de fora pode deixá-la assim inicialmente, que depois nós faremos a apresentação. Aqui no fundo eu vou colocar aquela fraldinha que a gente cozinhou e ficou desfiada. Olha só que beleza, hein? Deixei ela com um pouquinho de molho só para mantê-la hidratada. Então a gente vai cobrir o fundo da nossa assadeira com a torta, com a massa de folhada. A gente vai cobrir com essa fraldinha que a gente agora deixou bem cozidinha, bem suculenta e também muito bem desfiada. Então, ó, vem aqui cobrindo todos os espaços, todos os detalhes, porque futuramente, quando você for cortar essa torta, ela precisa estar bem compacta, para que ela não desmanche ou fique um ponto oco e o outro muito cheia. Então, se certifique de encher bem com a fraldinha em todos os pontos, Joia, ó. Nossa senhora, que coisa espetacular que fica isso aqui. Fica bonito, fica cheiroso demais, essa fraldinha tá muito cheirosa. Então, ó, tô preenchendo todos os mini espaços que possam ter para não ficar oco no meio, tá? Isso vai facilitar na hora do corte e da apresentação principalmente também. Bom, agora a gente vai colocar um pouco de mussarela ralada. Você vem com a mussarelinha por cima e ó, a gente vem fechando. A mussarela, o que ela vai fazer? Ela vai derreter e ela vai preencher todos os espaços que tem entre a fraldinha. E ao mesmo tempo vai formar uma capinha muito bacana de queijo em cima da carne. Carne com queijo é um clássico. Tanto que a gente tem aí nas lanchonetes o filé com queijo, que é muito apreciado por muita gente. Então, ó, estamos fazendo aqui uma versão de filé com queijo em massa folhada, em torta, que é muito prática, gente, para fazer em casa. Ó, então aqui, ó, cobri com o queijinho. Tá joia. Agora, poxa vida, chefe, como é que a gente vai fazer para fechar essa massa agora? Para fazer aquele fechamento por cima? Nós temos também a mesma massa folhada. Eu vou tirar ela aqui da geladeira, que ela já ficou aqui esticadinha para mim, ó. A mesma massa folhada que você já pegou um rolinho, porque ela não vem do tamanho da nossa forma, tá? Eu tô sem meu rolo aqui porque já levaram. Mas de qualquer maneira, você vai pegar o quê? Com o rolo, você vai passar o rolo nessa massa, tá chegando ali. Pode passar por aqui, Plínio, obrigado. Boa. Porque a massa, ela não vem do tamanho da forma. Essa forma é um pouco maior que a massa. Mas aí você vai falar, chefe, puxa vida, você estava passando lá uma receita no Aqui na Band, você falou que era só pegar a massa e cobrir a forma. Não é bem assim, porque ela vem menor. E nesse momento, para você chegar no tamanho da forma, você vem com ela aqui gelada, não congelada, com o rolo bem delicadamente, você vem abrindo ela até chegar no tamanho da circunferência da sua forma. Chegou nesse tamanho?
ótimo. Então você vai destacar uma parte do plástico. A de baixo ainda tem para me ajudar aqui na manipulação. Você vem com a forma já com o recheio e depois, olha só, antes disso, verdade, tá aqui, ó, gente, tem que passar um pouquinho de clara. Eu já ia colocar direto, mas muito importante não fazer isso, tá? Eu tenho um pouquinho de clara aqui, de ovo, ó, eu vou passar aqui nessas laterais para que uma massa grude bem na outra e depois a parte de cima e a parte de baixo fiquem conectadas. A clara vai ser aquela colinha necessária para grudar uma parte na outra, tá? Então, antes de vir com a parte superior, venha com a clara, passe bem clara aqui nessa parte aqui lateral para que ela grude. Uma vez que você fez isso, imediatamente não deixe a clara secar. Você vem com a outra massa folhada cobrindo por cima, ó. Cobriu bem, tá vendo que já pegou toda a parte aqui? Agora você só vai dar uma firmada nela, ajustando toda a parte do recheio por dentro. Aqui eu ainda tenho plástico, então eu estou fazendo aqui, alisando, tirando o ar e ao mesmo tempo deixando o meu recheio mais uniforme lá na parte de dentro, para na hora que eu desenformar, ela esteja perfeita, tá? E ao mesmo tempo já estou forçando um pouquinho as laterais para grudar as duas partes, as duas camadas, onde ficou a clara e onde entrou a massa inicial. Ó, eu venho aqui com o rolo, ainda com o plástico, venho com o rolo forçando aqui as laterais agora para fazer o corte. Estão vendo aí que vai fazendo o corte naturalmente das laterais? É isso que a gente quer, ó. Perfeito, já consegui fazer o corte e a separação da parte de baixo com a parte de cima. Agora, com delicadeza, tá? Você vem, retira o plástico. Isso, ó, para que você não quebre a massa na parte de dentro. Aqui você tem que manter perfeito. E depois você vem destacando essa parte externa, ainda assim com bastante delicadeza. E você vai ter a sua torta perfeitamente encaixada dentro da forma. Mas sempre muita delicadeza nesse momento final, tá? Ó, destaquei tudo aqui e olha só como é que ela ficou. Ficou perfeita, gente, posso garantir para vocês. Então eu separei a clara lá e agora eu peguei a gema com água e vou passar aqui por cima da torta para a gente dar aquele brilho, aquele douradinho. A gema com água faz isso. Se você tem costume de colocar leite na sua gema, também não tem problema, o efeito é o mesmo, tá? Eu boto água por ser mais barato e também por deixar a gema mais levinha na hora de espalhar sobre a torta. Se você não colocar essa gema aqui bem espalhadinha, o que vai acontecer? Ela não vai desenvolver aquela cor douradinha bonitinha que nós estamos acostumados a ver nas tortas, nos pastéis assados. A gema é o que vai dar aquela cor. Então, por isso ela é muito importante ser utilizada aqui nesse tipo de preparação. E sempre no momento que você for colocar no forno. Não pode passar a gema aqui agora e deixar a torta descansando aqui meia hora para fora, esperando pelo momento do forno. Coloque a gema sempre na hora de levar para o forno, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Vou abrir aqui. E vamos colocar aqui no forno por uns 30 minutinhos, tá? Até que a massa folhada ela doure bem, ela asse em todas as laterais, porque ela é importante também estar bem assada na lateral. A parte de cima precisa estar bem douradinha. Primeira coisa, a forma ela precisa ser de fundo, fundo falso, né? Que é isso que eu vou mostrar aqui agora, ó. Então, ó, ela vai soltar o fundo dela. Então, isso aqui já vai facilitar bastante na hora de você desenformar a sua massa. Se não fosse uma forma de fundo falso, você teria muita dificuldade para poder retirar a massa e fazer a apresentação dela. A parte de cima, lembra que eu falei da gema? Olha essa corzinha que tem aqui, ó. Ó, isso aqui foi a gema que deu, esse douradinho, né? Essa cor saudável que eu diria para a torta. Então, ela ainda quente, eu vou trazê-la aqui para um prato. E agora eu vou fazer o corte para que vocês possam ver, quente, para que vocês possam ver como ela fica por dentro, o aspecto dela por dentro, tá? Joia. Ó, vou fazer aqui um corte primeiramente no meio. A gente vem aqui, ó. Escolhe esse vãozinho aqui que é melhor para você iniciar o seu corte. Faca bem afiada agora, tá, gente? Ó, aí você vem aqui,
dando uma leve serrada até você sentir o fundo da forma. Lembrando que a carne ela é desfiada, tá? Então, você precisa fazer o corte dela aqui, por mais que ela esteja desmanchando, ela ainda vai ser um pouco resistente ao corte, tá? Então, vira bem, tenha certeza que você atingiu o fundo da forma. Joia. E ela fica bem quentinha aqui no meio. Já vou fazer aqui a separação da minha primeira parte. Ó, ó. Olha só que beleza que fica isso aqui. Olha só como ela fica bem recheada no meio, né? Ó, a gente tem aqui uma bela imagem de torta de fraldinha, onde você vê muito mais fraldinha do que massa. O que me incomoda muitas vezes quando eu vou pedir torta, comer torta em restaurantes, é o seguinte: puxa vida, cadê o recheio? Por que só tem massa aí? Eu adoro a massa, mas eu também gosto do recheio, seja generoso comigo. Então, aqui eu vou ser bem generoso comigo e também com você, a ponto de tirar aqui, ó, um belo pedaço de torta, ó, do nosso fundinho, e vou trazer para o pratinho. Essa tortinha aqui eu vou salvar para você, Moniquinha, ó. Essa aqui eu vou salvar para a Moniquinha. Uma torta de massa folhada com fraldinha. Você viu o queijo derretendo aqui, ó. Ai, 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 ai.